Taca de pau nessa barata, automobilistas! Hoje eu vou falar o que podemos esperar para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 em Monza. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo, meus amigos. Bom, meus amigos, neste final de semana teremos o Grande Prêmio da Itália em Monza, uma das pistas mais tradicionais do automobilismo mundial, a prova mais rápida do calendário do automobilismo mundial na Fórmula 1, com seu traçado de 5.793 metros da pista de Monza, na Itália, com 11 curvas. No domingo serão 53 voltas de corrida no domingo no Grande Prêmio da Itália em Monza. Os maiores vencedores do Grande Prêmio da Itália em Monza são Lewis Hamilton e Michael Schumacher, com 5 vitórias cada um, meus amigos. A equipe que mais venceu o Grande Prêmio da Itália em Monza foi a Ferrari, com 20 triunfos na pista de Monza, na Itália, casa da equipe Ferrari, a equipe mais tradicional do automobilismo mundial, meus amigos. Bom, meus amigos, as principais características da pista de Monza são as seguintes, meus amigos. A pista de Monza é uma pista de alta velocidade com suas variantes. É uma pista rápida, porém não é uma pista tão fácil assim para se ultrapassar. É uma pista que exige uma certa mão de obra e um acerto minucioso do carro, um acerto bem detalhado, bem refinado, onde o carro precisa estar bom nas retas e nas curvas. Não adianta só ter um carro bom nas retas e ficar devendo no banco nas curvas, que isso é um problema, isso é um problemaço. E se você tem um carro, e se você tiver um carro desequilibrado, aí a coisa se complica e muito no Grande Prêmio da Itália na pista de Monza, meus amigos. Bom, meus amigos, na última etapa, no último final de semana, em Zandvoort, na Holanda, Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort em primeiro, com Max Verstappen em segundo e Isaac Hadjar, que foi a grande surpresa do Grande Prêmio da Holanda, chegando na terceira colocação. E Lando Norris ficou a pé a 7 voltas do final do Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort, meus amigos. Pois é, meus caros. Lando Norris ficando a pé a 7 voltas do final da corrida. É uma quebra de motor que não estava na conta, não estava nos planos do piloto britânico da McLaren. E essa quebra pode ser um fator determinante para a definição do campeonato mundial. E essa etapa de Monza tem um ares e caráter de decisão para Lando Norris. Lando Norris está literalmente nas cordas, está muito nas cordas. E é engraçado, meus amigos, é engraçado, porque o Lando Norris dominou os treinos livres. TL1, TL2, TL3 na Holanda, e até que na classificação o Oscar Piastri vai lá e me dá um cruzado, aquele cruzado de direita que é pra arrebentar com o psicológico, com o mental do Lando Norris. E aí a coisa se complicou pro Lando Norris, né? Porque o Lando Norris largou muito mal. Essa vem sendo a grande tônica do Lando Norris nessa temporada, que é um ponto que o Lando Norris, é um ponto fraco que o Lando Norris precisa melhorar. Larga muito mal o Lando Norris larga muito mal. Outro ponto fraco que o Lando Norris precisa melhorar também, o lado mental, o lado psicológico, o emocional. E é aí aonde eu vejo que o Piastri passa por cima dele assim,
sem cerimônia nenhuma. Sem cerimônia nenhuma. O Oscar Piastri passa por cima dele, é aí que o Piastri passa por cima dele. E o lado mental nesse esporte conta muito. Não adianta você ser um piloto rápido, constante, consistente, sólido, se você não tiver isso aqui, a cabeça. A cabeça é 10% pilotagem, 90% cabeça nesse esporte. E nesse esporte, só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Esse é o grande termômetro, né, que vem sendo a diferença nessa temporada 2025 da Fórmula 1 entre os dois pilotos, entre o Piastri e o Lando Norris, meus amigos. Bom, meus amigos, a Ferrari teve um final de semana para lamentar e muito no Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort. Uma atuação horrorosa da equipe italiana em Zandvoort. Os dois pilotos abandonaram o Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort. O Hamilton cometeu um erro estranho, bizonho. Um erro bizonho do Hamilton. Um erro assim, bizonho. Parecia que o Hamilton iria voltar com confiança, iria voltar, sabe, voltar forte, animicamente, sabe, forte, pronto para fazer um bom desempenho, mas voltamos a estaca zero em relação ao Lewis Hamilton. O Hamilton voltou a estaca zero. E a Ferrari muito pressionada, chega muito pressionada para esse Grande Prêmio da Itália. Chega muito pressionada mesmo para esse Grande Prêmio da Itália. Então sim, meus amigos, é uma etapa importantíssima para a Ferrari, né? É uma etapa importantíssima. A Ferrari está nas cordas, a outra equipe está nas cordas. E assim, meus amigos, o grande erro, o principal erro da Ferrari foi ter mudado o conceito do carro. Esse foi o principal erro da Ferrari, ter mudado o conceito do carro. Porque a Ferrari, o conceito dela para o ano de 2024, ela estava com um carro muito bom. Foi vice-campeã mundial de construtores no ano passado. Terminou bem a temporada. Terminou até bem a temporada. Terminou muito bem a temporada. E venceu provas como a Austrália, venceu Mônaco, venceu na Itália, venceu nos Estados Unidos, venceu no México, inclusive com dobradinha nos Estados Unidos no ano passado. Então, assim, a Ferrari errou tudo nesse ano. Ela errou tudo, ela errou no conceito do carro. Que é quando ela quis mudar o conceito do carro. E isso é um problema. E isso é um problemaço para a equipe Ferrari. Isso é um problemaço. Um grande problema para a Ferrari. Está sendo um grande problema. Os dois pilotos estão brigando muito com o carro. Muito com o carro. O carro, evidentemente, não está na mão dos dois. Dos dois pilotos. Não está na mão. Os dois parecem que tá assim, então assim, ó, parece que tá pilotando drift. Assim, ó, sambando toda hora com o carro. E numa pista como Monza, como Monza na Itália, os dois ficam brigando com o carro, o carro não tá na mão, ficar traseirando muito. Isso é um mau negócio, isso é um péssimo negócio. Isso é um péssimo negócio. Numa pista como Monza. E numa dessa, pode afetar uma volta na classificação. Pode afetar e muito. E muito. E assim, meus amigos, a Ferrari, o senhor Vasser também, né? O senhor Frederico Vasser, literalmente também está nas cordas. A imprensa italiana está cobrando ele, a torcida italiana está cobrando ele, né? Então assim, a Ferrari, a torcida italiana, ela é uma torcida de muita paixão, ela é passional. Ela é passional, é uma torcida apaixonada, que quer ver a equipe lá em cima, performando lá no alto. Quer ver performando lá em cima. Então o grande problema
da Ferrari que ela vai ter que resolver esse problema. Ela vai ter que resolver esse problema, vai ter que começar a pensar em alguma solução, vai ter que pensar em alguma alternativa para melhorar esse carro. Porque o carro não tá na mão. E para Monza, não esperem nada da Ferrari. Eu não espero nada da Ferrari. Absolutamente nada. Sabe, pra Ferrari ganhar essa corrida em Monza, só com a benção do Papa Leão XIV. E no mais, meu amigo, e torcer pra um fuzuê aí. Porque eu não vejo a Ferrari tendo desempenho nesse Grande Prêmio da Itália. Eu não vejo, não consigo ver. Eu não consigo ver. Vocês vão me desculpar, mas eu não consigo ver. Não consigo. E além do mais, o Hamilton tá numa seca também de não ter pódios desde que chegou a Ferrari. Que situação, hein? Que situação pro senhor Lewis Hamilton, hein? E também nesse Grande Prêmio da Itália irá pagar 5 posições por ignorar dupla bandeira amarela no Grande Prêmio da Holanda no último final de semana. Então a situação do Hamilton tá complicada. O Leclerc faz lá suas mágicas, né? No Grande Prêmio da Itália em Monza, meus amigos. Bom, meus amigos, falar aqui um pouquinho sobre Red Bull. Red Bull de Max Verstappen, de Yuki Tsunoda. O Max tirou leite de pedra mais uma vez nessa temporada 2025 desse carro problemático da Red Bull. Mais uma vez tirando leite de pedra, extraindo tudo, tirando tudo e mais um pouco do carro da Red Bull. Tirando tudo e mais um pouco dessa barata da Red Bull. E ele conseguiu arrancar um segundo lugar que tem que ser muito comemorado pela equipe Red Bull. Tem que ser muito comemorado. Muito comemorado mesmo. O Max Verstappen tem que comemorar muito. Tem que comemorar mesmo. E assim, o Tsunoda fez uma boa corrida. Finalmente, aleluia, irmãos, que o Tsunoda fez uma boa corrida. Finalmente, o Tsunoda apareceu. Né? O Tsunoda apareceu com o nono lugar no Grande Prêmio da Holanda. Isso já é um sinal, já é um bom sinal que o Tsunoda apareceu na corrida. Apareceu na corrida no Grande Prêmio da Holanda. Foi muito bem o Tsunoda. Aparecendo mais nessa corrida. Então, foi uma boa corrida do Tsunoda na Holanda. E também, meus amigos, o Max, né? O Max Verstappen, nessa temporada, é o terceiro colocado, é o quarto colocado, na verdade. É o terceiro colocado no campeonato mundial. Então, o Max Verstappen tá fazendo uma temporada, tá extraindo tudo mais um pouco. Tudo mais um pouco nessa temporada. Tá extraindo tudo mais um pouco desse carro da Red Bull. Fez pole no Japão, foi mérito dele. Fez pole na Arábia Saudita, fez pole em Silverstone, na Inglaterra. Então, o Max tá fazendo uma boa temporada. Ele tá carregando o piano nas costas da Red Bull. Ele que tá carregando o piano. Ele que tá carregando a equipe nas costas, tá carregando, levando a equipe literalmente nas costas e assim, tá fazendo tudo mais um pouco, né? Então, temos que ser justos com o Max Verstappen aqui nesse Grande Prêmio da Holanda, o que ele fez, né, nessa etapa da Holanda em Zandvoort. Bom, meus caros, falar aqui um pouquinho de Gabriel Bortoleto. O piloto brasileiro teve uma corrida muito difícil, uma corrida extremamente complicada nesse Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort. Foi uma corrida muito difícil. Era difícil para ele pontuar nesse Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort. Era muito difícil, uma tarefa muito árdua, complicadíssima para o piloto brasileiro, que teve um toque com o Stroll. O engenheiro parecia que estava assistindo Netflix, porque não é possível. Aí chama o Gabriel Bortoleto no terço final da corrida. Aí complica. Aí é o complicador. Né? Aí comprometeu mais ainda a corrida do Bortoleto. Comprometeu mais ainda a corrida do piloto brasileiro nesse Grande Prêmio da Holanda
de Fórmula 1 em Zandvoort, meus amigos. E falar também, né, um pouquinho aqui também para fecharmos, né, antes de passarmos, né, a gama de pneus e a programação, fecharmos aqui, vamos fechar aqui, né, sobre a equipe Mercedes. De Kimi Antonelli e George Russell. O Antonelli teve um final de semana horroroso, pavoroso, uma atuação assim complicadíssima, terrível, 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 pra lá de terrível, mas pra lá de terrível, pra lá de terrível, no Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort. Ele deu um toque no Charles Leclerc, tirou o Leclerc da corrida e pra mim foi a decepção do Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort. O George Russell teve uma corrida ok, considerável, mas poderia um pouquinho mais o George Russell, mas no quinto lugar tá de um bom negócio para o piloto britânico da Mercedes. Bom, meus amigos, a gama de pneus que a Pirelli irá levar para o Grande Prêmio da Itália, a gama mais macia, que serão C3, C4 e C5. C3, pneu duro, pneu faixa branca. C4, o pneu médio, faixa amarela. E C5, pneu macio, faixa vermelha, meus amigos. É a gama mais macia que a Pirelli irá levar para o Grande Prêmio da Itália em Monza, meus amigos. Bom, meus amigos, vamos passar aqui a programação, a agenda do Grande Prêmio da Itália em Monza, meus amigos. Bom, meus amigos, o primeiro treino livre do Grande Prêmio da Itália na sexta-feira acontece às 8h30 da manhã, horário de Brasília. O primeiro treino livre acontece às 8h30 da manhã, horário de Brasília. O treino livre 2 acontece ao meio-dia, horário de Brasília, na sexta-feira. No sábado teremos o treino livre 3 às 7h30 da manhã, horário de Brasília, para o Grande Prêmio da Itália. O treino oficial para o Grande Prêmio da Itália em Monza é às 11 da manhã, horário de Brasília. A largada para as 53 voltas de corrida no Grande Prêmio da Itália em Monza acontece às 10 da manhã, horário de Brasília, meus amigos. Bom, meus amigos, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui o que podemos esperar, o que vocês estão esperando para o Grande Prêmio da Itália em Monza. Comenta aqui, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui no canal Matheus Automobilismo. Aquele abraço e taca de balança barata!